pessoal. Boa noite, pessoal. Sou o professor Silvanei. Sou o professor Paulo. O vídeo de hoje é para explicar um pouco sobre o nosso plano de aula que desenvolvemos na escola Creuza Della Coleta, com alunos do terceiro ano, e trabalhamos o tema geometria espacial. Dentro do contexto da geometria espacial, a gente escolheu um tema que envolve as pirâmides, a questão das pirâmides. Então, todo o nosso plano de aula quanto às questões desenvolvidas foi em volta das pirâmides. A ideia principal de centralizar esse tema foi que a gente conseguisse trabalhar, como que posso dizer, mais detalhes, se aprofundar mais no tema, porque geometria espacial é muito ampla, então afunilamos isso e decidimos trabalhar a pirâmide para trabalhar arestas, faces, vértices e engloba muitos outros sólidos da geometria espacial. Bom, pessoal, uma ideia bacana que surgiu, que a discussão que a gente levou para essa oficina, foi a questão de fazer um um trabalho inverso do que o material didático nos oferece. O que o material didático nos oferece? A definição, certo? Os elementos, o cálculo da área e assim por final o cálculo do volume. Então a gente fez um processo inverso. A gente começou pelo cálculo do volume e fomos retrocedendo. Então a gente fez um processo inverso do que o material didático nos oferece. Então, primeiramente, a ideia foi que a gente levou duas garrafas de 2 litros, respectivamente cheias de água, e pedimos para que os alunos enchessem as pirâmides com água, para assim a gente adentrar no conteúdo. Só vale lembrar que esse vídeo de hoje a gente já está fazendo ele pós-oficina. Tudo que estivermos explicando hoje já foi acontecido. Porque o nosso tema, o nosso objetivo era trabalhar de uma forma investigativa. Não era levar um material pronto, uma resolução de problema, alguma coisa assim. A ideia foi trabalhar o material de uma forma investigativa. Então, trabalhando com os valores que eles iriam encontrar, colocando água aqui dentro, não medimos nada, levamos tudo pode-se dizer assim, no bruto mesmo, sem fazer cálculos, como que ia sair a aula. Então foi bem investigativa a nossa aula. E para isso, levamos copos descartáveis para que eles pudessem fazer medida. Levamos um copo que tinha todas as medidas ali de líquidos, sólidos, para quando a gente pedisse para eles encher, para ver se eles iam ter essa ideia de quanto de água eles iam estar colocando aqui dentro. Igual o professor falou, 2 garrafas PET com água. Bom, uma ideia também que vale ressaltar é o seguinte, como o professor já tinha dito, tinha o copo descartável e tinha um recipiente com as medidas de ml. E eles não observaram isso. Porque se eles pegassem o recipiente que já estava com as medidas, ao colocar aqui dentro, eles já saberiam a quantidade de água que teria aqui dentro. E não, eles preferiram pegar o copo descartável. E foi até uma questão que a gente conversou e até perguntou para eles depois o porquê, né? Que eles não... Aí foi até a questão visual mesmo, que eles não tinham prestado atenção. Então, a partir daí que começou a surgir os questionamentos e as perguntas, né? E uma das primeiras foi o quanto de água que eles tinham colocado em cada pirâmide. Lá na nossa aula nós levamos uma pirâmide de base quadrangular, uma triangular e uma hexagonal. E tinha 2 de cada. Estávamos trabalhando com uma quantidade de alunos muito interessante. Dentre eles tinha um aluno que tinha necessidade especial. Ele é surdo e mudo e é a segunda vez que ele estava trabalhando com a gente. Ele saiu procurando a nossa aula, a nossa turma, para poder fazer oficina com a gente, que a gente trabalha com material manipulável e ele gosta de mexer com isso aqui. E logo quando a gente encheu e perguntou o volume, ele chutou um valor, falando para a professora intérprete que estava lá, e o dele se aproximou mais. Só que a nossa ideia não era dar respostas,
era fazer com que eles construíssem essa resposta. Teve uma menina que colocou a água até um certo ponto aqui, o outro menino encheu o máximo que ele conseguia, e depois disso a gente perguntou para eles qual que é o volume. Aí eles queriam tirar e colocar no recipiente que tinha as medidas. A gente falou, não, agora essa água vai ficar até o final da aula. E vocês vão ter que calcular. Aí que começou a discussão de como que eles iriam calcular depois que a água estivesse lá dentro. Aí uma questão bacana foi o seguinte: além desse material, a gente tinha disponibilizado para cada aluno uma régua. E a gente perguntou para eles quais seriam as medidas fundamentais que eles precisariam para encontrar a quantidade de líquido que estava ali dentro. Aí, o que eles começaram a fazer? Uns mediram as arestas, outros mediram aqui o comprimento aqui da base, enfim. Outros encostaram a régua aqui, ao invés de calcular a medida de mensar aqui a medida da altura, eles calcularam a medida da apótema lateral, e daí que surgiu as discussões bacanas, né? Porque depois que eles tinham feito todos os cálculos ali, que a gente falava, pessoal, mas você tem certeza? Você tem certeza que calculando só essa parte aqui, que é a apótema lateral, e calculando a área dessa parte de fora aqui, vai ter importância para você encontrar o que está aí dentro? Quais são as medidas que são mais importantes para vocês encontrarem o valor que vocês querem? E após essas perguntas, entregamos uma folha sulfite para eles e o lápis, e pedimos para ele, pessoal, anotem as medidas que vocês encontram nesses sólidos. E eles foram anotando. Só que alguns conheciam os nomes de arestas, face, vértices, apótema, e outros não, apenas foram medindo. Para que eles terminaram de colocar todos esses valores, a gente questionou eles, pessoal, e aí, o que vocês mediram? Medi essa reta, essa linha, esse pedacinho. Tá, mas qual que é o nome desse pedacinho? Aí que a gente começou, pessoal, esse aqui é uma aresta, e perguntando o que um sabia e explicando para o outro. Aí a gente trabalhou o quê? Após trabalhar o volume ali, mas sem fazer o cálculo, então já fomos para os nomes, para as definições aqui, o que é aresta, o que é face. Ainda não questionamos com eles como que era dado o nome da pirâmide. Foi ter uma proposta bacana, porque eles falavam, eles sabiam o nome, mas não sabiam o porquê. Aí a gente perguntou, né, mas observem a base de cada pirâmide dessa. A base triangular, quadrangular, hexagonal. Beleza. Então, pessoal, é essa a ideia. Foi aí que a gente falou para eles, né? A nomenclatura de cada pirâmide é devido à sua base. Após essa etapa, pedimos para eles deixar um pouquinho o sólido de lado e pegar o material que a gente levou, já planificado. E em cima da mesa tinha diversos, não levamos apenas esses que a gente tinha aqui, quadrangular, triangular, hexagonal e pentagonal. Levamos outros materiais. Qual que era a intenção? Que eles pegassem a planificação que era referente à sua pirâmide. A quadrangular foi a primeira que foi encontrada. Aí as outras deram uma dificuldade um pouco maior. E o mais bacana de se trabalhar com a planificação foi que, depois que eles montaram certinho, a gente perguntou: então, vocês querem encontrar o que está aí dentro, não o que está aqui fora. Se você pensar só nessas partes de fora, você vai ter só a área da parte de fora, entendeu? Você vai ter só as áreas das partes planas, que são os triângulos, certo? E você quer encontrar o quê? Você quer encontrar o que está ali dentro. Então, aí, após essa etapa, já aproveitando que estava com as planificações, pedi para eles trabalhar a base. Como já trabalhamos o nome de cada pirâmide, então pedimos para eles poderem fazer o cálculo dessa planificação, fazer o cálculo ali que era fácil, do triângulo, fazer o cálculo do quadrado, do hexágono, do pentágono,
e trabalhar aqui. Então, outra etapa também, né, que eles sempre fazem a anotação. Agora estou fazendo o cálculo da área, da base. Aí uma menina que tinha a pirâmide hexagonal, ela pegou e falou, mas para mim é fácil, eu encontrando a base e a área do triângulo, é só multiplicar por todos aqui e eu já vou ter minha área total. E se eu tenho a área total, eu tenho um volume. Essa ideia de que tudo que está aqui em volta é só calcular aqui, que já encontro lá de dentro, que sempre fica na cabeça deles. Que a área, encontrou a área aqui fora, que está lá dentro. Aí que vem uma questão bacana. O aluno especial que a gente estava trabalhando na oficina foi o primeiro a notar e até questionar por causa dessa parte vermelha aqui. Por que essa parte vermelha? E aí que entrou o conceito bacana, que era a apótema lateral, a apótema da base e a altura. E foi até uma coisa que ele falou para o professor intérprete, que uma das medidas importantes para se calcular o volume seria a ideia da altura, né? Que ele pensou na ideia mesmo de profundidade. Então, isso foi uma questão bem bacana, que deu assim, um intuito para os outros alunos, os outros colegas não tinham visualizado isso ainda. E isso deu um intuito bem bacana para eles conseguirem formular ali a ideia ali de calcular o volume. Outra coisa que ele percebeu também é que como a altura, nós estávamos trabalhando com esse material manipulado, mas como a altura dava até um certo ponto aqui dentro, ele falou assim, então não vai dar certo quando eu fizer meu volume, que eu vou medir aqui em cima as arestas até os vértices, então eu não vou encontrar o real quantidade de água que eu tenho aqui dentro. Ele se tocou que ele ia encontrar o mais próximo possível, mas como tem a espessura aqui, tem uma grossura da planificação, ele não ia ter um dado muito real, ele ia ter que tirar um pouquinho dos valores para poder encontrar o volume real que ele tinha aqui dentro. Bom, pessoal, após criarem todas essas ideias, todos esses argumentos, os alunos conseguiram, então, estipularem ali alguns dados ali, como a altura, tal, o cálculo aqui da área da base e tal. Aí a gente explicou a parte que era um pouco mais complexa, que exigia um pouco mais de visão, um conceito mais matemático, que era a parte que envolvia 1/3, né, que é 1/3 da área da base pela altura. Aí depois eles conseguiram efetuar os cálculos e, por final, a gente pediu para que eles retirassem a quantidade de água que estavam aqui e colocaram no recipiente que estava já com as medidas. E como a gente está trabalhando com centímetros, com a régua, eles tiveram que fazer a mudança, né, de centímetros cúbicos para ml, né? Então foi uma ideia bem bacana também essa transformação de medidas. Quando nós construímos o plano, teve alguns colegas que nos perguntaram, tá, mas e a fórmula? Onde que eu vou achar valores para conseguir trabalhar com esses alunos? Já que é uma aula investigativa, eu não vou dar uma fórmula, não vou dar valores. A gente falou, não, tudo que a gente precisa está aqui. Isso foi desenvolvido com uma aula de umas 2 horas, então se diminuir um pouquinho, se não perder muito o questionamento, dá para questionar eles, dá para desenvolver um trabalho muito interessante e das medidas que eles retirarem daqui, qualquer professor, qualquer acadêmico vai conseguir fazer uma aula muito interessante e que vai contribuir muito para os alunos. Porque é daqui que você tira os valores, você não precisa tá certo, dar uma resolução, alguma coisa. Só que depois que eles trabalharam olhando, manipulando, o professor foi lá, construiu uma resolução e pediu para eles desenvolverem essa resolução. E foi muito rápido a resposta deles. Acho que se tivesse começado com a resolução, o trabalho seria gostoso de fazer. Só que como eles já observaram isso aqui, trabalharam, sabe o que era aresta fácil, pegando, ao que eles olharam a resolução, ali está uma aresta, ali está uma face. Rapidão conseguiram fazer o volume
e alteramos os valores na segunda resolução, fizeram muito rápido. Então, nós aconselhamos fazer uma aula assim, que é muito boa. E o mais bacana de tudo é que, às vezes, o professor acha que trabalhar com material manipulado não possibilita se trabalhar uma linguagem matemática ou, vamos dizer assim, um estudo mais matemático, mais aprofundado. Então, além desse processo inverso que a gente fez no desenvolvimento dessa oficina, eu acho que esse trabalho com material manipulável mesmo ajuda o aluno a conseguir desenvolver conceitos matemáticos mesmo. E assim, nossa, só deles pegarem aqui a pirâmide aqui, meçarem aqui, tirarem as medidas aqui, no final de tudo, depois de alguns questionamentos, algumas dicas, eles conseguirem chegar ali no cálculo do volume e depois calcularem a área, falarmos um pouco sobre os elementos que discutimos com ele. Nossa, foi muito bacana mesmo, foi muito inovador e foi muito bom para nós como educadores. Pessoal, acho que essa foi o vídeo da nossa aula, da nossa oficina, e acho que encerramos a nossa. Bom, pessoal, até mais, até a próxima. Até mais e muito obrigado.